Glória a Deus. Vamos declarar, irmãos, que nosso Deus não está morto, amém? Você pode declarar para uma pessoa que está do seu lado ou duas: o seu Deus não está morto. O seu Deus não está morto. Agora você vai falar assim: Ele está vivo. Ele está vivo. E não há nenhum outro Deus nessa terra que possa declarar que está vivo. Todos têm um lugar que foi enterrado. O nosso Deus, o túmulo dele está vazio. Vazio, vazio, amém. Glória a Deus. Perdido em tua liberdade, esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugido como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugido como um leão. Ruge, ele ruge. Cresce, as trevas fugirão. Aleluia! Nesta morte eu necessito de ressurreição, medindo em tua liberdade. Este mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. O céu vai rugir e o fogo cair. Amém, aleluia. O chão vai tremer com o som do avivamento. O quê? O céu vai rugir, Fogo vai cair, amém. fogo cair. O chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir, o fogo cair. O chão vai tremer com o som do avivamento. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim. Meu Deus não está morto, meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Nós temos ou não temos motivos para adorar o Senhor a noite toda? Amém? Então vamos celebrar esse rei agora! Amém!
Amém? Glória a Deus, deu para pular bastante aí. Quem já tinha tomado banho vai querer tomar outro banho. Ainda bem que eu não tinha tomado banho, estou sem banho ainda. Amém, glória a Deus, estamos iniciando, né, a abertura do nosso Retiro 2023, né? É uma alegria muito grande, né? Igual eu estava falando com os jovens. Dá para acender as luzes aí? Onde que acende? Né? Semana passada ou retrasada, não sei, né? Muitos ficam assim, ai meu Deus, não vou no retiro, retiro dá trabalho. Sim, retiro dá trabalho, mas quando a gente está aqui é tão bom, né? Eu nunca participei de um retiro que eu cheguei no final e falei assim, nossa, que retiro ruim. Todos os retiros, chega no final, fica aquele gostinho, né? Aquele sentimento, poxa, já está acabando, eu queria ficar mais, mas eu tenho que ir embora. Então dá trabalho, dá, mas é muito bom, né? A gente sempre sai com essa sensação, como foi maravilhoso, que bom que eu vim, que bom que eu não fiquei em casa, que bom que eu não fiquei lá parado fazendo nada, que bom que eu estou aqui. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor mais uma vez, agradecer por esse dia, agradecer por nós estarmos iniciando esse retiro. Eu nem lembro mais quando que foi o último retiro aqui, foi 2018? 19? Foi 2019, né? Depois tivemos 2 anos de pandemia, né? E agora retorno. Ficou 3 anos, né? 20, 21 e 22, né? 20, 21 e 22. Então que bom que nós estamos aqui novamente nesse lugar que Deus, né, preparou para essa igreja, né, para nós estarmos aqui congregando. Então que bom nós estarmos aqui juntos, que bom que você veio, que bom que você está aqui com a sua família. Amanhã outras pessoas vão estar aqui também, né, além de nós que já estamos. Vamos agradecer ao Senhor. Feche seus olhos nesse momento. Agradeça a Deus. Você tem algo para agradecer? Agradeça pela sua vida, agradeça por tudo o que Ele tem feito na sua vida, amém? Pai, muito obrigado por essa noite maravilhosa, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esses dias que nós vamos passar aqui nesse local. Nós agradecemos ao Senhor por podermos estar aqui, agradecemos ao Senhor, Deus, porque o Senhor tem preparado todas as coisas, o Senhor tem estruturado tudo, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável sobre as nossas vidas, sobre a vida de todos, ó Deus, que têm trabalhado, todos aqueles que têm cooperado para que tudo ocorra aqui, ó Pai, da melhor forma possível. Muitos queriam estar aqui, ó Pai, mas não puderam por questões de trabalho, questões de família. Nós abençoamos também essas vidas, que nesses dias eles possam estar aqui, nem que seja por algum momento, uma tarde, uma noite, para somar aqui conosco, ó Pai, na adoração ao Senhor, para louvarmos ao Senhor e juntos, como família, crescermos, ó Deus, crescer, plantar uns nos outros, ó Deus, e aguar, ó Deus, e nos construirmos juntos, ó Deus, juntos com o Teu Espírito Santo, Deus. Nós queremos nesses dias aqui, nós já pedimos a graça do Senhor, pedimos a misericórdia do Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações nesses dias, que o Senhor venha transbordar sobre nós nesses dias, que o Senhor venha transformar as nossas vidas, que nós estejamos aqui nesses dias, ó Deus, com um coração ansioso, com um coração sedento, ó Pai, com expectativa no Senhor, que todos nós aqui não estejamos aqui apenas como, mais um momento, mais um acampamento, não, mas com expectativa no Senhor, que o Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio, que o Senhor vai falar grandemente no nosso coração. Ó Deus, eu tenho, ó Deus, expectativa no Senhor, que assim, ó Deus, como o Senhor fez em outros anos, assim como o Senhor fez em outras épocas, o Senhor continua fazendo, o Senhor continua trabalhando, o Senhor continua curando, o Senhor continua transformando, e assim nós temos essa esperança, essa expectativa no Senhor, que nesses dias, ó Pai, nesses dias o Senhor vai continuar fazendo a Tua grande e maravilhosa obra nas nossas vidas, na Tua igreja, sobre a face da terra, ó Pai, no nome de Jesus. Nós já agradecemos ao Senhor pela palavra que nós vamos receber hoje, pelo pastor, pelo ministrante aqui nessa noite, ó Pai, que o nosso coração sim esteja como uma terra macia, uma terra fértil, ó Deus, para a semente do Senhor, a Tua palavra, ela possa entrar no nosso coração e produzir frutos para toda a eternidade, ó Pai, no nome de Jesus, amém. Quero convidar aqui meu amigo, pastor Wender, né, que mais uma vez atendeu o nosso pedido, né? Amém? O nosso pastor Wender, né, com
a congregação que ele lidera ali, também estão no retiro, estão ali num sítio ali no Elvas, né? Então ele atravessou um pouquinho, atravessou a cidade para estar aqui. Então, com certeza, os irmãos estão trabalhando lá e permitiram o pastor estar aqui com a gente, né? O pastor Ender atendeu a gente prontamente para estar ministrando aqui, trazendo a palavra do Senhor às nossas vidas, amém? Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Amém. Obrigado, queridos. Boa noite, galera. Graça e paz a todos. Privilégio mais uma vez, Paulo, estar aqui com vocês. Obrigado pela confiança. Pastor Diego, pastora Carol, muito obrigado mais uma vez. Quem quer ouvir o Senhor falar com você nesta noite? Quem está precisando de encorajamento do Senhor? Quem está pensando em desistir? Quem está pensando em desistir além do pastor Diego? Mais ninguém não? Vou embora então, é porque Deus me deu uma palavra, principalmente para aquelas pessoas que estão cansadas, desanimadas, querendo desistir. Só eu e o Diego vamos ficar aqui no discipulado. Deus vai falar grandemente no seu coração nesta noite, porque a palavra do Senhor vai ser pregada. Quando a palavra do Senhor é pregada, o Espírito Santo fala aos nossos corações. O Espírito Santo aplica a palavra de uma forma reveladora ao nosso coração. E Deus vai falar poderosamente com você nessa noite. Para isso, pega a sua Bíblia comigo. Nada combinado, mas Hebreus capítulo 12, verso 1 ao verso 3. Hebreus capítulo 12, verso 1 ao verso 3. Eu quero conversar com vocês hoje sobre o seguinte tema: correndo com perseverança até o fim. Correndo com perseverança até o fim. Hebreus 12, verso 1 até o verso 3. Todos acharam? Não? Amém. Vamos acordar, pessoal? Todos acharam? Graças a Deus. Diz assim o texto: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Somente até aí. Correndo com perseverança até o final. Quem aqui já ouviu falar de Jogos Olímpicos? Todos nós conhecemos os Jogos Olímpicos. E nós podemos acompanhar durante os Jogos várias modalidades: futebol, luta, natação, inclusive o atletismo. No atletismo nós temos homens e mulheres correndo, disputando medalhas. E são atletas de alto nível. São atletas que se prepararam durante anos para correr uma maratona, para correr uma corrida de curta duração e vencer. Muita dedicação, muito tempo investido. Abriram mão de conforto, abriram mão de estar com a família, abriram mão de comodidade para treinar. Eu me lembro uma vez, eu ouvindo falar sobre o nadador Michael Phelps, e ele estava mostrando como que era a rotina dele. Ele treinava 8 horas por dia, de segunda a segunda. Não tinha tempo para estar com a família. Abria mão de aniversários importantes. Por quê? O objetivo dele era ser campeão. E ele foi. Uma vez só não. 2 vezes não. Muitas e muitas vezes. Top dos top. Mas ele não conseguiu vencer sem sacrifício e sem dedicação. O autor de Hebreus, ele está usando a figura de Jogos Olímpicos. Ele está olhando para o estádio lotado, homens e mulheres disputando uma corrida. E essa corrida, ela não é de curta duração.
ela é uma maratona. Então imagine você um estádio lotado de pessoas testemunhando aquela disputa. Milhares e milhares de pessoas. Hoje no nosso contexto, pessoas também acompanhando pela internet, pelo YouTube, pelas redes sociais. Milhares de pessoas, com os olhos fixos naqueles que estão correndo, naqueles que estão disputando. Então imagine comigo um estádio lotado, onde essas pessoas estão disputando um prêmio, e elas se prepararam muito, elas treinaram. Os atletas, eles treinavam para emagrecer, eles treinavam com peso extra, para que pudesse trazer resistência para eles. Eles se preparavam durante dias, semanas, horas, para que pudessem chegar no dia da corrida, eles correrem de forma perseverante até o final. Essa figura, ela serve para mim e para você em nossa caminhada cristã. Eu te convido nesta noite a se imaginar nesse contexto. Você está num estádio lotado de pessoas e você não está na arquibancada. Você está lá, pronto para começar a correr. E existem muitas pessoas olhando para você. Então imagine a sua vida cristã num estádio. Imagine você sendo observado por milhares e milhares e milhares de pessoas. Os gregos e os romanos, eles adoravam os Jogos Olímpicos. Porque os Jogos Olímpicos eram uma forma de se conquistar status. Quando uma pessoa vencia uma prova, ela trazia para a sua cidade honra. Ela trazia para o seu país honra. Essa pessoa, ela era considerada uma patriota, porque ela representou bem o seu país, ela representou bem a sua cidade. Quando você decidiu seguir a Jesus, você foi colocado numa pista de corrida, para você correr. E essa corrida, ela não é de curta duração, ela não é de 50 metros, ela é uma maratona. E vai exigir de mim e de você, não apenas boa vontade, mas perseverança. Porque a maratona, ela não é para pessoas que têm boa vontade, ela é para pessoas perseverantes. E deixa eu te falar, a sua corrida em Cristo é por toda a sua vida. Então você pare e analise, para que você possa considerar qual foi a sua decisão. Você decidiu seguir Jesus, não é só para Jesus melhorar a sua vida não, embora Ele possa fazer isso. Você não decidiu seguir Jesus para Ele te dar um relacionamento. Você não decidiu seguir Jesus para Ele te dar uma porta de emprego, para Ele curar você, embora Ele possa fazer tudo isso. Mas a nossa maior motivação não são essas coisas. Há uma carreira proposta para mim e para você. E ela vai requerer de nós perseverança até o final. Perseverança nos fala de esforço, de dedicação. Perseverança não nos fala de conforto, de coisas legais. Ai, eu fui convidado para correr com muita perseverança. Nossa, vai ser legal. É como se eu estivesse num parque de diversões. Não. Você vai estar numa prova e vai colocar a sua resistência em jogo, a sua perseverança. Gente, quando nós olhamos figuras no Novo Testamento para a caminhada cristã, para a vida cristã, você não vai encontrar lá assim: olha, agora que você decidiu seguir a Jesus, é como se você estivesse no mar, no entardecer, no iate, o mar está calminho, você está com um suco de laranja lá, observando aquele pôr do sol. A sua vida agora vai ser assim. Você não encontra isso na Escritura. Você não vai encontrar na Escritura: siga Jesus, que vai ser como um passeio para você. Não. Quando nós olhamos as figuras para seguirmos a Jesus, elas nos falam de guerra, de renúncia, de prova, de sofrimento. Você já parou para prestar atenção nisso? E aqui nós temos um auditório mesclado. Nós temos crianças, adolescentes, se bem que o adolescente nunca se acha criança, ele já se acha adulto, nem jovem é. Temos aqui jovens também. Todos vocês que decidiram seguir a Jesus, vocês foram chamados para essa corrida de perseverança. Vai requerer de vocês renúncia. Ai, pastor, mas o senhor não sabe.
Está muito difícil seguir Jesus, pastor. Está certinho, é assim mesmo. Nossa, pastor, os meus amigos, as minhas amigas, se você começar a correr e prestar atenção nos seus amigos e nas suas amigas, você não vai correr 10 minutos. O seu alvo é Jesus. O alvo da criança é Jesus. O alvo do adolescente é Jesus. O alvo do jovem é Jesus. O nosso alvo nessa carreira é o autor e consumador da nossa fé. Nós não temos outra maior motivação a não ser Jesus. Por que você está aqui nessa noite? Por que você veio nesse retiro? Qual o seu objetivo estar aqui? Você veio porque sua amiga veio, porque seu amigo veio, você veio porque seu pai te obrigou, você veio porque você está interessado em alguém. Você deveria vir aqui por causa de Jesus, para se encontrar com Jesus, para ouvir Jesus falar ao seu coração, para ouvir o Espírito Santo falar ao seu coração. É num ambiente desse que o Espírito Santo fala de uma forma específica ao nosso coração. E nesta noite o Espírito Santo está chamando vocês para voltarem a correr novamente, a correr com perseverança, a continuarem correndo com força e com vigor, porque muitos de vocês têm desistido da caminhada. Muitos de vocês têm pensado em abandonar Jesus, e alguns já abandonaram, mas estão aqui, mas já abandonaram Jesus. Esta é uma noite de restauração para você. Esta é uma noite que Jesus vai pegar você, que está encostado no canto, que está sentado, vendo as pessoas correr. Ele vai pegar você e te colocar de novo, para você voltar a correr, para você voltar a competir com vigor, com força e com coragem, porque Ele vai restaurar no seu coração que o maior objetivo para você correr é Jesus. Nós não temos outro objetivo. E nós temos um tema presente na carta aos Hebreus, que é perseverança. O autor escreveu essa carta para trazer encorajamento. Algumas pessoas que estavam abandonando Jesus, algumas estavam voltando para a lei de Moisés, outras estavam abandonando Jesus e nem para a lei de Moisés estavam voltando. E por que eles estavam abandonando Jesus? Porque eles começaram a sofrer perseguição, simplesmente porque eles creram em Jesus. Os próprios judeus começaram a persegui-los. E a ideia era o seguinte: que negócio é esse de que agora para ser aceito é só pela fé em Jesus? Quem falou isso para vocês? Tem que cumprir a lei de Moisés. Que negócio é esse? Vocês estão abandonando Moisés, vocês estão abandonando a lei, vocês estão errados. Se vocês continuarem assim, nós vamos cortar relações com vocês. Se vocês persistirem, eu não quero vocês mais trabalhando para mim. Existiam patrões no meio deles, familiares, amigos. Então eles passaram a ser perseguidos simplesmente porque decidiram seguir a Jesus conforme a revelação de Deus. E essa perseguição foi desanimando muitos deles. Muitos estavam voltando para a lei de Moisés, estavam deixando de caminhar com Cristo, estavam abandonando a graça. E o autor vai escrever para encorajá-los. Essa carta é uma carta de exortação, de encorajamento. Na primeira parte da carta, que vai do capítulo 1 até o capítulo 10, o verso 18, ele vai falar sobre a obra de Cristo. Ele vai mostrar que Cristo é superior a Moisés. Ele vai mostrar que Cristo é superior ao sumo sacerdote, Cristo é superior ao sacrifício, Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a tudo. Então abandonar Cristo é abandonar a graça de Deus. E depois que ele ensina teologia, do capítulo 10, o verso 19, até o final do capítulo 13, ele vai trazer aplicações práticas. A ideia é o seguinte: agora que vocês entenderam sobre Jesus, sobre o que Ele fez, vivam isso, coloquem isso em prática. A partir do verso 19 do capítulo 10, o autor começa a falar dos privilégios que os cristãos têm em Jesus. Você tem privilégios em Cristo Jesus que você precisa, se não conhece, conhecer e usufruir. É privilégio seu. Quais privilégios, pastor? Nós temos acesso à presença de Deus. Você pode se achegar diante de Deus. Você não precisa de ninguém para chegar por você. Você se achega por meio do sacrifício de Jesus. Você tem confiança para se chegar diante de Deus. No Antigo Testamento eles não tinham essa confiança que nós temos, porque o povo não podia se achegar diante de Deus. Existia um intermediário, sumo sacerdote, e uma vez por ano o sacerdote, e uma vez por ano o sumo sacerdote.
As pessoas olhavam para Deus, qual que era a figura que eles tinham? Deus descendo no monte, raios, barulho. As pessoas tinham medo de se aproximar de Deus. O autor está dizendo que em Cristo Jesus nós temos acesso com confiança. Você não precisa mais ter medo de se aproximar do seu Pai que está nos céus, porque Jesus é um intermediário entre você e Ele. Isso é privilégio. Nós temos o privilégio de congregarmos. Por isso ele vai dizer: não deixe de congregar como muitos estão fazendo. É um privilégio nós estarmos aqui. É um privilégio você estar reunido com seus irmãos e com as suas irmãs. Aqui nós encontramos encorajamento. Aqui na comunhão o Senhor, Ele nos abençoa. Ele vai falando dos privilégios que nós temos em Cristo Jesus. Você vai se chegar diante dEle e Ele vai te ouvir. O véu foi rasgado. Nós podemos agora nos achegar diante do Senhor. E Ele vai falando desses privilégios para encorajar os irmãos. Não abandonem Cristo. Não deixem de correr. Não abram mão da graça de Deus. E Ele vai discorrendo isso no capítulo 10. No final do capítulo 10, ele vai falar das promessas que nós temos em Jesus Cristo. Ele vai dizer: continuem firmes como vocês continuaram no passado, porque eles já tinham sofrido outras perseguições por causa de Cristo, e eles permaneceram. Eles estão enfrentando mais uma. E o autor está dizendo: olha, assim como vocês perseveraram lá no passado, perseverem agora também, porque da mesma forma que Deus deu suporte para vocês lá, Ele vai dar novamente. Irmão, deixa eu te falar, a nossa corrida com Cristo, ela é cheia de obstáculos, tá? Se você não quer passar por dificuldade, não siga Cristo Jesus, siga você mesmo. Porque seguir a Jesus significa batalha, dificuldade. Conhecereis a verdade, ela vai libertar vocês. A verdade nos liberta do pecado, da ignorância. A verdade da Escritura nos mostra como é a caminhada em Cristo Jesus. Jesus nunca enganou ninguém. Quer me seguir? A condição é essa aqui. Não quer não, vai embora. Jesus seria rejeitado hoje pela maior parte dos cristãos. Que isso, Jesus? Como que você fala uma coisa dessa? Magoa as pessoas, fere o coraçãozinho deles. Olhem, coitadinhos. Irmão, Jesus estava preocupado com a vontade de Deus. Ele disse que o pão dele era fazer a vontade do Pai. Ele pregava a vontade do Pai e o Pai trazia os que eram dele. Então, decidiu seguir a Jesus? Pode preparar o lombo. Pode preparar, você vai ter que renunciar a muita coisa, você vai ter que abrir mão de você, vai ter que abrir mão de amizade, vai ter que abrir mão de sonhos, vai ter que abrir mão de relacionamento, mas é assim. Ah, não quero não. Aí você vê com o pastor Diego e o pastor Paulo depois. Por isso que o autor, no final do capítulo 10, ele vai dizer assim, a partir do verso 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande recompensa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela sua fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da vossa alma. Sabe o que ele está dizendo? Não abandonem Cristo Jesus por causa da perseguição, porque aquele que prometeu salvar vocês em Cristo Jesus, Ele vai cumprir. Aí no capítulo 11, o autor ele vai apresentar os heróis da fé, a grande nuvem de testemunhas que está no estádio olhando para mim e para você. Eles já correram, eles já terminaram a carreira, e eles estão olhando para nós, não de forma literal, eles estão olhando para nós e dizendo assim: continuem correndo com perseverança, porque Deus pode preservar vocês até o final. Não desistam, porque nós não desistimos e alcançamos a nossa recompensa. Agora é a vez de vocês, então corram, continuem correndo, não desistam, não parem, não deixem que as tribulações e as dificuldades os impeçam de correr, não deixem que o pecado os impeçam de correr. Continuem firmes. E ele vai usando todos esses heróis da fé como essa nuvem de testemunhas, pessoas que por meio da fé conquistaram grandes coisas, realizaram grandes milagres, pela fé atravessaram o Mar Vermelho, pela fé os muros de Jericó caíram,
Pela fé, mulheres receberam seus mortos de volta. Pela fé fizeram isso, aquilo outro. Mas o autor vai falar que existiram pessoas que mesmo perseverando na fé, não receberam nada, mas continuaram firmes até o final. E às vezes nós nos esquecemos dessas pessoas que foram fiéis ao Senhor até o final e não receberam nada. Não foram libertas do seu sofrimento. Muitos até abriram mão de serem libertos porque queriam alcançar uma ressurreição superior por causa da fé. E o autor vai usar todos esses homens e mulheres como exemplo de perseverança para aqueles cristãos que estavam pensando em abandonar Jesus. Se você está pensando em abandonar Jesus, você está pensando em jogar tudo para o alto, não jogue tudo para o alto. Mas está difícil, é uma maratona, vai ficar difícil mesmo. Ah, mas eu acho que eu não vou, vai conseguir, é só permanecer fiel a Jesus. Existem momentos da nossa vida que nós não temos força para nada, e a única coisa que vai restar é a nossa fé em Jesus, só isso. Aí Ele vai nos pegar pela mão e nos arrastar nesse tempo que a gente não está conseguindo. Ele vai te ajudar a perseverar. Você precisa permanecer. Não abandone Jesus, não abandone a sua fé. Não abra mão dessa carreira que te foi proposta. Aí no capítulo 12, verso 1 até o verso 3, o autor, ele vai nos apresentar o contexto em que a nossa vida cristã, ela deve ser vivida. Nós devemos nos imaginar num estádio, correndo. E essa nuvem de testemunhas do capítulo 11 está nos rodeando, está olhando para nós, está nos incentivando e está esperando a nossa reação. Sabe qual que é o desejo delas? Que você continue correndo, que você não pare, que você não desista. A caminhada é longa, ou melhor, a corrida é longa. Imagina você viver uns 80 anos aí. Imagina, você que está aí com 12, 9, 15. Imagina chegar até 80. Caminhada longa, né? Corrida longa, né? O que você acha que vai acontecer nesses 60 anos? Só coisa boa? Sai do mundo de Bob, onde você está? Está em Nárnia? Onde você está? 60 anos, dificuldade, desânimo, vontade de largar tudo, derrotas, mas também tem vitórias. Tem o consolo do Senhor, tem o encorajamento do Senhor, tem o Espírito Santo para te pegar pela mão, te ajudar a continuar correndo. O Espírito Santo é seu técnico, é seu treinador, Ele vai te guiar, Ele vai te conduzir. A caminhada é longa, então vamos lá, gente. Não é para levantar não, vamos levantar e começar a correr. Volta a correr você que abandonou, volta para a maratona. É com perseverança até o final. Por isso o autor vai dizer que eles estavam rodeados de tão grande nuvens de testemunhas. Então nesta noite, eu quero que você se enxergue neste contexto. Você está num estádio, numa pista, e você foi colocado e chamado para uma maratona. E existe uma nuvem de testemunhas ao seu redor, esperando o seu e o meu progresso. E eu já te falo, essa maratona é para os perseverantes e não para os empolgados. De novo, essa maratona é para os perseverantes e não para os empolgados. Vem muitas pessoas na igreja empolgadas com Jesus. Creio em Jesus, aquele primeiro amor, nossa, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou para a África, eu vou para a Ásia, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, aí começa aquela coisa. Não dura 2 meses. Por quê? Porque estão empolgados apenas. Acho que é mais uma aventura do Lego. Entrei em mais uma aventura. Vamos acordar, gente. Onde você está? Que mundo você vive? A corrida é longa. A maratona é longa. Não é para pessoas empolgadas, não. São para pessoas perseverantes. E o que nós mais temos em muitas igrejas são pessoas empolgadas, empolgadíssimas. Eu não sei os pastores aqui. Eu como pastor fico lidando com muitas pessoas. A gente vai aprendendo com a experiência. Chegam uns desavisados assim lá na igreja, desavisados. Aquela empolgação.
gigante. Eu olho assim, o que eu faço, Senhor? Eu já trago essa pessoa para a realidade, dou um banho de água fria nela, ou deixo ela ficar empolgada e correr um pouquinho e depois desanimar? A vontade é jogar um balde de água fria, mas aí você deixa correr. Aí corre aquela velocidade. Cadê o irmão ou a irmã? Não está mais. O que aconteceu? Desanimei. Ué, desanimou? Você não correu nem um mês e meio, você já desanimou? Mas é difícil, né? Pois é, aí você chama, olha, seguir Jesus é assim, é assim, é assim. Aí regala um olho desse tamanho. Está aí presente nas igrejas. Então, pessoal, se imagine neste contexto. Você pertence a essa nobre companhia do povo de Deus, de pessoas que foram chamadas para uma maratona, e assim que você terminar a sua, você vai fazer parte dessa galeria dos heróis da fé, e você também vai estar testemunhando para as próximas gerações que é possível correr com perseverança até o final, porque Deus é suficiente para guardar você. E o autor, ele vai nos apresentar nesses 3 versos 3 atitudes que nós precisamos ter para corrermos com perseverança até o final. Quem quer correr com perseverança até o final? Calma, não levanta a mão. Quem quer correr com perseverança até o final? A carreira que Deus propôs para você, que vai exigir perseverança, fé, renúncia, santidade e obediência. Quem quer correr até o final? Tá bom, nem todo mundo. Espero que até o final isso mude. E eu quero trazer para vocês 3 atitudes para nós corrermos com perseverança até o final. São elas: nós devemos nos desembaraçar, nós devemos olhar e nós devemos considerar. Vamos à primeira. Nós devemos nos desembaraçar. Está aí no verso 1. O autor começa dizendo: Portanto o quê? Já que vocês conheceram a obra de Cristo por vocês, as implicações da obra de Cristo, os privilégios que vocês têm em Cristo Jesus, já que vocês se lembraram dessa nuvem de testemunhas que vocês têm sobre vocês, portanto, coloquem isso em prática agora. Vivam essa realidade. Comecem a correr novamente. Ele está fazendo um apelo para os irmãos. Ele está dizendo assim: olha, assim como Abel nos lembra do verdadeiro sacrifício em que nós devemos confiar, vocês devem confiar em Cristo Jesus. Assim como Noé brada um mundo que está condenado, mas há uma esperança de salvação, ele também encoraja vocês a permanecerem na fé. Abraão, ele encoraja todas as pessoas que esperam pelas promessas não cumpridas. Olhe para esses homens e essas mulheres. Moisés, ele grita para aqueles que, como ele, têm de perder status e benefícios do mundo, como riqueza, posição, a fim de seguir ao Senhor. Requer renúncia, requer abrir mão, requer colocar o Senhor em primeiro lugar. E ele continua: portanto também nós, ele se inclui, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Queridos, essa grande nuvem de testemunhas é uma massa de nuvem que cobre todo o céu. Os gregos e os latinos usavam essa nuvem de testemunha, essas nuvens, como símbolo de multidão. Então o autor está dizendo: olha, vocês têm uma multidão de pessoas testemunhando para vocês. Vale a pena permanecer fiel até o final. Aí ele vai dizer: já que vocês têm essa grande nuvem de testemunhas rodeando vocês, primeira atitude: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Primeira atitude para nós corrermos com perseverança: nós devemos nos desembaraçar, nos desvencilhar de todo peso e de todo pecado. São coisas diferentes. Peso não é pecado. Peso nos embaraça, nos torna lentos. O pecado nos faz cair. Então a primeira coisa que nós devemos nos desembaraçar é de todo peso. Essa palavra peso, ela significa embaraço, estorvo.
Os corredores antigos, eles treinavam para perder peso, para perder massa muscular. E para isso eles colocavam alguns pesos para treinar. Eles treinavam com aqueles pesos. Mas na hora da corrida, não é hora de correr com peso. Você tem que tirar o peso. Para quê? Para você correr com mais leveza, com mais velocidade e com mais força. O que tem pesado a sua vida? O que tem te tornado ou tornada lenta ou lento? O que tem te impedido de correr com vigor e com perseverança? Essa palavra é usada aqui no sentido de que nós devemos nos desfazer de coisas supérfluas, que não são pecado, mas que nos impede de correr com perseverança. Porque a gente acha que somente o pecado nos impede de caminhar com Cristo. Não. Uma das piores coisas em nossa vida são aquelas coisas que não são pecado, mas que nós somos dominados por essas coisas. Alguns exemplos de peso nas nossas vidas. Relacionamentos podem se tornar um peso na nossa vida. E eu não estou falando só relacionamento amoroso não. Aí você já ri, né? Não é só relacionamento amoroso não, pode ser amizade. Pessoas nos pesam. Pessoas que não nos ajudam a caminhar com Cristo. Elas nos afastam de Cristo. Relacionamento, então, não vou nem comentar, que eu já estou por aqui, eu já não tenho mais paciência de falar desse bendito, desse raio, desse relacionamento, que pesa a vida das pessoas. A pessoa está lá caminhando com Cristo, com todo vigor, com toda perseverança, vê um Satanás, não sei de onde, vê uma Lilith lá do quinto dos infernos, aí chega lá na igreja, aí chega lá na igreja, ela já, pastor, e vem, oi. Sabe, pastor, arrumei uma pessoa aqui. Ah, é? Você arrumou? Como é que tá? Não, já estou namorando. Quem que é o jovem? Ah, é aquele ali. Meu Jesus. Você olha para cada pessoa, se está escrito peso. Oh, menina também, enfim. Está escrito peso na cara da pessoa. Aí se envolve lá com o raio do negócio. Aí já começa a enfraquecer na caminhada com Cristo. Começa a perder o encanto por Cristo, o encanto pelas coisas de Deus. Relacionamento pode pesar a nossa vida. Relacionamento em si não é pecado, mas pode trazer peso em nossa vida. Ó, deixa eu te falar, vocês que estão novinhos aqui, que esses olhos brilhantes para arrumar alguém, pelo amor de Deus, olha quem que você vai arrumar para sua vida. A pior coisa é casar com peso e com embaraço. Ai, amor, vamos para a igreja? Ah, não, hoje não, tá calor. Ai, amor, vamos para a igreja? Ah, não, tá frio. Você vai arrumar peso para a sua vida. Cuidado com o bendito do relacionamento. O que mais que pode trazer peso sobre a nossa vida? Sonhos, projetos que se chocam com o nosso relacionamento com Jesus, com os nossos propósitos em Cristo. Pode ser bem-estar. Bem-estar em primeiro lugar sempre. Afinal, eu trabalho. Tem gente que nem trabalha e está cansado, né? Eu estou cansado, não dá para ir na igreja, não dá para ir na célula, não dá para ir para encontrar todo mundo cansado. Mas, cara, você não fica cansado para ficar 300 horas na internet, 300 horas do bendito do Instagram, mas você está cansado para as coisas de Deus. O bem-estar vira um peso na sua vida. Cuidado com o bem-estar, que ele pode pesar a sua caminhada com Cristo. Interesses pessoais se tornam um peso em nossa vida. Às vezes nós colocamos os nossos interesses pessoais acima dos interesses de Deus. Não tem como você correr, não tem como, não dá. Que peso danado, não consegue. O que mais pode pesar a nossa vida? Comodismo. Algumas filosofias podem pesar a nossa vida. O que tem pesado a sua vida? O que tem pesado a sua vida, adolescente, criança, jovem? O que tem te impedido de correr com Cristo, de se entregar a Cristo? Jesus falou que o fardo dele é leve e suave. Se você está custando a servir Jesus, sabe? Aquela coisa assim, meu Deus do céu, está errado. Alguma coisa está errada na sua vida. Porque seguir Jesus, gente, não é esse peso todo não. Parece que a gente está, assim, vou para o martírio, vou morrer hoje lá, ai meu Deus do céu, ai. Não, para. Seguir a Jesus não é isso não. Tem dificuldade, mas seguir a Jesus é com alegria.
Seguir a Jesus é prazeroso. Você está seguindo Deus. Deus te deu o privilégio de você seguir Ele. Deus te deu o privilégio de você participar do que Ele está fazendo. Ele te colocou na competição dele, o Zéia. Colocou você na competição dele. O que tem pesado a sua vida? Ah, pastor, não tem pecado na minha vida. Mas tem peso. Quais são os pesos que tem em sua vida? Enquanto meu pai não me der um videogame, preguiça. Então nós devemos nos desvencilhar de todo peso. Não é pecado, mas nos torna lentos, nos desanima. Aí existem outros que eu não vou ficar falando aqui, tá? Além do peso, o autor vai dizer que nós devemos nos desvencilhar de todo pecado que tenazmente nos assedia. Essa aqui é uma situação mais séria. Os pesos pesam em nós, nos deixa mais lentos. Agora o pecado enrola nos nossos pés e nos faz cair. O pecado que ele está se referindo aqui pode ser o pecado de incredulidade, de abandonar Cristo, de voltar para a lei de Moisés. Então, ele vai dizer que o pecado, aquilo que nos faz cair, aquilo que nos faz parar de correr, ele está constantemente ao nosso redor, esperando uma oportunidade para enrolar nas nossas pernas e nos fazer cair. Algumas pessoas poderiam estar aqui, mas estão lá no carnaval, se enrolando no pecado, caindo, deixando de correr, paralisados, porque o pecado, ele paralisa. Nós temos o senhor Davi, que deixou o pecado rodear ele, a tal ponto do pecado fazer cair. Quando ele estava lá em cima olhando a irmã Batseba, o jovem deveria estar em outro lugar, mas estava lá, dando brecha, dando lugar, o pecado querendo envolver ele. Davi estava correndo a carreira que lhe foi proposta, é só para vocês verem, a carreira que lhe foi proposta, mas aí num determinado momento ele não vigiou, o pecado rodeou e o fez cair, e a queda foi violenta. Ele ficou durante alguns anos sem correr. Cuidado com o pecado. O pecado não pesa, mas te derruba, te joga no chão. E temos aqui pessoas que estavam correndo muito bem com Cristo e deixou o pecado rodear você e embaraçar nos seus pés, e você caiu e não levantou até hoje. Mas hoje você vai levantar em nome de Jesus. Hoje Ele vai tirar todo o pecado que embaraçou nos seus pés e vai te fazer correr novamente. E o autor continua dizendo: peso e pecado que tenazmente nos assedia. Depois disso, depois de se desvencilhar do peso e do pecado, ele vai dizer: corramos com perseverança. Não tem como correr com perseverança se temos peso em nossa vida e se nós temos o pecado enrolado nos nossos pés. Para correr com perseverança é necessário desvencilhar. Aí ele vai dizer assim, que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos foi proposta. Essa palavra carreira, ela significa agonia. É uma palavra que denota conflito. É uma prova vigorosa de resistência. Então, sabe o que ele está dizendo? Você foi chamado e chamada para um conflito. Uma corrida que vai requerer muito de nós. É uma corrida em agonia, com muito esforço e muita dedicação. Isso é legal? Isso fala de Disneylândia? Isso fala de Netflix? Isso fala de um monte de coisa? Não. Isso fala de quê? De dificuldade. Não é fácil seguir a Jesus. Não é fácil correr a carreira que nos foi proposta. É por isso que o autor ele vai nos trazer também incentivos para nós corrermos com perseverança. Nosso segundo ponto aí, nós devemos olhar. Lembra-se? 3 atitudes para nós corrermos com perseverança. E a segunda atitude é que nós devemos olhar.
Olhar para o quê? Olha aí o verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra de Deus. A Nova Versão Transformadora vai traduzir assim: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. O autor vai dizer que a corrida, ela vai requerer muito de nós. Só que ele vai dar incentivo para a gente correr com Jesus. Ai, que bom, pastor, eu estou esperando essa hora do incentivo, pastor. O que é um incentivo, pastor? Deus vai me dar um relacionamento, pastor? Não. Deus vai dar abrir uma porta de emprego? Não. Deus vai realizar meu sonho? Não. Ué, mas que incentivo, pastor? Que incentivo eu vou ter para correr com perseverança em Jesus? O próprio Jesus! Dois entenderam. O incentivo para a nossa caminhada cristã, não importa se é criança, se é adolescente, se é meio adolescente, meio adulto, jovem, o incentivo para nós é Jesus. Se você não quer Jesus, não dá. Por que não, pastor? Porque todo incentivo a não ser Jesus pode te ajudar por pouco tempo. Por quê? O relacionamento vai falhar, a realização dos seus sonhos vão falhar, seu trabalho vai falhar, todas as coisas vão falhar, só Jesus não falha. Por isso o incentivo para nós corrermos com perseverança é que nós precisamos olhar, mas olhar firmemente. Não é olhar, não, porque quando nós deixamos de olhar firmemente para Jesus nessa corrida, nós vamos olhar para coisas secundárias. E as coisas secundárias tiram o nosso foco do que é principal. Só vai correr com perseverança até o final quem olhar para Jesus. E é olhar firmemente. A ideia aqui é tirar a nossa atenção de tudo que é supérfluo e colocar a nossa atenção em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. O que Deus requer de nós é que nós possamos correr com perseverança até o final, até encontrarmos a Jesus, a obra consumada dele para mim e para você. É para isso que Deus te chamou para correr. Deus não te chamou para correr para você conquistar as coisas que você quer, embora Deus pode fazer isso, tá? Não tem nada a ver. A gente ora para Deus te abençoar, não tem problema não, tá? Mas o objetivo não é esse não. O objetivo é corrermos com perseverança, olhando para Jesus. E o autor vai dizer que Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele usa os exemplos de Hebreus 11, de homens e mulheres como incentivo. Ok, mas o maior é Jesus. O maior não é Moisés, o maior não é Abraão, o maior não é Davi, o maior não é Paulo, o maior não é Pedro, o maior não é o pastor Diego, não é o pastor Wender, não é a pastora Carol, não é o pastor Paulo. O maior incentivo para nós é Jesus, porque Ele é o autor, Ele consumou toda a fé desses heróis da fé e vai consumar a nossa também, vai consumar a sua também. E essa palavra autor, ela pode ser traduzida como precursor, o primeiro. Ela descreve alguém que vai à frente, abrindo o caminho e superando as barreiras. Jesus, como autor e consumador da nossa fé, Ele foi o precursor, Ele correu à nossa frente. Ele venceu por nós. Ele já correu essa maratona e já venceu. E agora Ele nos dá a oportunidade de seguirmos o mesmo caminho que Ele fez, para vencermos também. Agora eu te falo, como que foi a carreira de Jesus? Jesus não errou uma única vez, nunca pecou. Jesus sofreu? O da minha Bíblia sim, o da sua, do seu aplicativo de celular. Mas parece que a gente conhece outro Jesus, o Jesus da Marvel, o Jesus que nunca sofreu, o Jesus que nunca perdeu. Você sabia que Jesus perdeu? Você sabia que Jesus perdeu? Os homens venceram Jesus, penduraram Ele numa cruz, cuspiram nele, zombaram dele, venceram Jesus. Por quê?
porque Ele quis, fazia parte do processo. Ele perdeu aos olhos dos homens, mas aos olhos do Pai, Ele venceu. E Ele venceu não apenas os homens, Ele venceu os homens, Ele venceu todo o principado e toda a potestade, e Ele agora tem um nome que está acima de todo nome. Ele tem um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e todos confessem que Jesus é o Filho de Deus. Então, quem tem que se dobrar diante do nome de Jesus? As crianças têm que se dobrar diante do nome de Jesus. Os adolescentes têm que se dobrar diante do nome de Jesus. Os jovens têm que se dobrar diante do nome de Jesus. Os adultos têm que se dobrar, os idosos têm que se dobrar, porque Ele é Deus, Ele venceu e Ele consumou a nossa fé. E nós precisamos correr olhando firmemente para Jesus, que consumou a nossa fé. Ele é o supremo e perfeito exemplo de fé. E por que Ele conseguiu ir até o final? O autor vai dizer: o qual em troca da alegria que lhe estava proposta. Qual a alegria que estava proposta para Jesus? Salvação, ok, mas um nome acima de todo nome. O que Deus propôs para Jesus, a vitória final, Deus não prometeu vitória para Jesus aqui não. O Pai prometeu vitória para Ele no final, depois da morte, e Ele não considerou a oposição, Ele não considerou a vergonha que Ele ia passar, pelo objetivo maior, pelo reino de Deus. O que o autor está dizendo, não é que Jesus não se incomodou com a vergonha, mas Ele não considerou. Por quê? Porque Ele olhava para algo muito mais valioso, muito mais importante do que a oposição. Sabe o que o autor está dizendo? Olhem para Jesus e deixem de ficar considerando o sofrimento de vocês, a oposição, as dificuldades, porque o problema é que nós ficamos considerando demais o nosso sofrimento. Deixa eu te falar, não precisa ser profeta para chegar aqui e falar assim: tem gente aqui dentro sofrendo. Sério? É o que mais tem, gente, pessoas sofrendo, embora o Espírito Santo pode usar alguém para falar especificamente com a pessoa, não estou falando disso, mas assim, tem gente sofrendo aqui. Quando você está diante de adolescente principalmente, irmão, você quer ver problema? Você quer ver sofrimento? Está no meio dos adolescentes. É uma coisa de sofrimento, sabe? Ai, coitado de mim, eu sou o único do mundo. Ai, eu sou a única do mundo, que sofrimento. Aí você vai conversar, qual que é o sofrimento? Meu pai não me levou para passear no final de semana passado. Ai, ela não me respondeu o meu zap. Ela não pôs um joinha. Tipo assim, adolescente sofre, todo mundo sofre. O autor está dizendo o seguinte: não considerem o sofrimento a ponto de abandonarem a corrida. Jesus não fez isso. Ele olhou para o que estava proposto, e por isso ele seguiu com perseverança até o final. O maior incentivo para mim e para você, para essa caminhada, é Jesus. É a alegria que nos está proposta lá no final, não é que não. Então, não considere demais essas coisas. Então, a segunda atitude que nós precisamos ter para corrermos com perseverança é que nós devemos olhar. Olhe firmemente para Jesus. Terceira atitude que nós precisamos ter para corrermos com perseverança até o final, está no verso 3. Nós devemos considerar. Olha o que o autor vai dizer: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Como seres humanos, sujeitos a coisas boas e as coisas ruins, nós estamos sujeitos a sofrimento, estamos sujeitos a dificuldade, nós estamos sujeitos a várias coisas que nós nunca imaginaríamos, mas elas acontecem. E nesses momentos nós somos tentados a desanimar. Quer ver? Qual é o tempo da sua vida, se é que você ora, que você tem mais dificuldade para orar, mais dificuldade para ler a Escritura, mais dificuldade para se dedicar às coisas de Deus? Não é nos momentos de grande dificuldade? Sofrimento persistente?
suga as nossas forças, é impressionante. É impressionante como o sofrimento tira de nós o vigor, tira de nós o incentivo das coisas espirituais. Por um lado é normal, mas por um outro lado nós não devemos nos deixar levar por essas coisas. Por que não? Porque elas sempre vão estar presentes na nossa vida. Se você depender de períodos da sua vida de paz, volta para a realidade. Volta para a realidade. E esses momentos de sofrimentos, eles colocam a nossa fé em xeque. E o autor vai dizer que nós precisamos considerar atentamente. Essa palavra, considerar, ela vem da contabilidade. É uma palavra de lógica. Considerem de forma lógica. Considerem o quê? O que Jesus passou. O autor também ele usa a ideia de autenticar um documento. Quando você autentica um documento, você dá legalidade àquele documento, você dá valor àquele documento. O autor está dizendo assim, olha, considerem logicamente, de forma racional, o que Jesus fez por vocês, o sofrimento que ele sofreu. Sofrimento que sofreu é bom, né? O sofrimento que veio sobre Jesus. Considerem isso, e nem por isso ele desistiu. Olhem para o que ele fez, para o que ele passou. Considerem isso como um documento, autentiquem isso como algo válido para a vida de vocês, como um incentivo para a caminhada de vocês. A ideia é que nós devemos meditar, refletir sobre a vida e a morte de Jesus, fazer um inventário, juntar tudo isso, uma vez que o que Jesus passou e sofreu diz respeito a nós também. Porque da mesma forma que ele sofreu, nós também vamos sofrer. Da mesma forma que as pessoas se opuseram a Jesus, vai se opor a você também. Nossa, pastor, eu decidi seguir a Jesus, sabe? Tem uns colegas meus que virou a cara para mim. Mas é deles. Você tem algo muito melhor do que eles. Ai, as minhas miguinhas, manda suas miguinhas plantar batata. Gente, deixa eu te falar uma coisa para vocês. Antes de Cristo, eu era do mundão. Heavy metal, bebidas, amizade, aquela coisa. Quando eu decidi seguir a Jesus, galera, vou ali seguir Jesus. Sumiu todo mundo. Azar deles. Eu encontrei algo muito mais valioso e muito maior do que a amizade. Não quer dizer que eles não são importantes, mas comparado a Jesus, ninguém tem valor nenhum. O problema é que você valoriza demais as pessoas que não querem Jesus na sua vida. Só ia colocar um óculos aqui com um mito, né? Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, verso 18, que os sofrimentos do presente nem se comparam à esperança da glória. Ele dizendo aos Coríntios, Paulo parecia um insensível, né? Ele diz assim, as nossas leves e momentâneas tribulações nem se comparam ao peso de glória. Sabe o que ele está dizendo? Eu sei que vocês sofrem, ok, mas comparado à eternidade, não parem por causa de sofrimento. O que aguarda vocês é algo superior, é algo muito maior. Então o autor vai dizer que Jesus, ele suportou a oposição dos pecadores. O pecado se opôs a Jesus, e ele vai dizer que Jesus suportou tamanha oposição dos pecadores contra si. As pessoas estavam se opondo ao chamado de Deus na vida de Jesus. O pessoal da carta aos Hebreus está sofrendo a mesma oposição de outras pessoas, por causa da vontade de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Então o autor vai dizer, considerem atentamente, logicamente, façam um inventário do que Cristo passou, e encontre força e encorajamento diante do cansaço e do abatimento. Qual o incentivo que o autor traz para aquela comunidade que estava pensando em desistir? Campanha da vitória, campanha do relacionamento, os 3 passos para ser bem sucedido, a capa do super-homem. Qual que é o incentivo que o autor traz para eles? Olhem para Jesus, olhem atentamente para Jesus. Ele é um incentivo para o sofrimento de vocês. Ele é um incentivo para vocês encontrarem encorajamento novamente e voltar a correr. Parece que esse pessoal da Bíblia não bate bem não, né? Num tempo como o nosso, usar o exemplo de Jesus para incentivar as pessoas que estão sofrendo é fora da realidade. Mas isso é evangelho.
Esse é o incentivo que Deus tem para nós. Então nessa noite, para você que está pensando em desistir, ou já desistiu, o incentivo para você voltar a correr novamente é Jesus. Unicamente Jesus. O autor e consumador da sua fé. Aquele que venceu por você. Aquele que correu até o final e venceu para nos dizer: vocês também são capazes, é só permanecerem no meu caminho. Em que estágio dessa corrida você está nesta noite? Continua correndo? Está meio lento? Já caiu? Não tem problema não. Jesus está aqui nesta noite, no meio do Espírito Santo, para te colocar de pé novamente. Para que você possa voltar a correr com perseverança. Concluindo, para a gente orar, para você não ficar muito nervoso. Correndo com perseverança até o final. O tema do retiro de vocês é trajetória. Fala da vida cristã. Da vida que você decidiu seguir. Eu acho que ninguém colocou uma arma na sua cabeça e te obrigou a seguir Jesus não, né? Se colocou, pode ir embora, não precisa seguir Jesus por causa disso não. Não estou mandando você embora não, tá, Gipa? Só, tá? Chega o pastor Diego, você foi lá no culto lá, foi todo mundo embora. Ninguém te obrigou a seguir a Jesus, eu espero que não. Você decidiu seguir porque você quis. Então saiba onde você está entrando. Saiba o que te espera. Reconheça a trajetória. Você foi chamado, eu fui chamado para uma maratona, e é de longa duração, não é uma corrida de 50 metros. Mais uma vez, essa maratona não é para os empolgados, é para os perseverantes. Considere isso. Ela vai exigir muito de mim e de você. O autor usa essa figura para encorajar aqueles irmãos e irmãs que estavam pensando em abandonar Jesus. Ele está dizendo: não abandonem Jesus. Ele é superior a tudo isso. Ele é superior ao que vocês estão passando. Corram com perseverança até o final. Eu estou aqui para dizer para vocês que Deus está chamando vocês para vocês correrem com perseverança até o final. Como, pastor? Por meio dessas 3 atitudes: nos desembaraçar de todo peso e de todo pecado. Segunda atitude, nós devemos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E terceira atitude, nós devemos considerar atentamente o exemplo de Cristo. Quer correr com perseverança até o final? Então, se desembarace, olhe e considere. Para a gente orar. A vida cristã não é uma corrida de velocidade, em que se chega ao destino em pouco tempo, não é. Antes, é uma maratona prolongada, que abrange toda a nossa vida. Assim, o autor não nos exorta a correr com fé, não, mas a correr com perseverança gerada pela fé. Mais uma vez, assim o autor nos exorta a correr, assim o autor não nos exorta a correr com fé, mas a correr com perseverança gerada pela fé. Nessa corrida, não basta apenas ter fé, tem que ter perseverança também. Mas não basta ter apenas perseverança se não tiver fé. Essa é a carreira que Deus propôs para cada um de nós em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé para a gente orar rapidamente. E como eu tenho certeza que Deus falou ao coração de muitas pessoas aqui, rapidamente, eu quero convidar para vir aqui à frente. Você que um dia já correu com Jesus, com todo vigor, com toda perseverança, hoje você não está correndo mais. Você está desanimado, está desanimada. Quem sabe você já até está encostado num canto. Você saiu da pista de corrida, está parado num canto olhando as pessoas correrem. Essa noite Jesus te chama para você voltar para a pista e correr novamente. E eu quero te convidar a vir aqui à frente. Você que precisa colocar em prática o que nós falamos aqui nesta noite. Você que precisa considerar, você que precisa se desembaraçar, você que precisa olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da sua fé.
Quer que eu desenhe? Vem aqui à frente quem está embaraçado com peso, com pecado. Vem aqui à frente, eu vou olhar para você, orar para você. Vem aqui à frente você que deixou de olhar para Jesus, está olhando para as circunstâncias. Vem aqui à frente, eu quero orar para você. Você que está aí sem encorajamento, vem aqui à frente que Jesus vai te encorajar pelo que Ele fez na cruz. Você quer que eu revelo mais aqui para vocês? Vem aqui à frente pessoas que guardam mágoa no coração, que não perdoam, que tem raiva do pai, que tem raiva da mãe, que tem raiva do amigo, que tem raiva do não sei o que. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Tem pessoas aqui com o coração sobrecarregado de mágoa, sobrecarregado de raiva. Vem aqui, está pesando a sua vida. Você não vai conseguir correr com Jesus com o coração desse jeito. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Pode vir, gente, pode vir, não tem vergonha não. A maior parte dos milagres que Jesus fez, Ele fez porque pessoas foram até Ele. Vem até Jesus. Jesus está aqui, está chamando você, o Espírito Santo está aqui. Vem aqui, tem mais pessoas que o Senhor quer te colocar novamente na corrida, para você correr com perseverança. O Senhor, o Espírito Santo sonda o seu coração nesse momento. O Espírito Santo está falando com você.